Gravando! E aí, galera, terceiro módulo dessa semana e o último também para alegria de vocês. Já deve estar enjoado de ver minha cara, certo? Olha só, primeiro ano, física. Agora o setor é 222, é o segundo setor, que antes a gente estava fazendo 221, certo? Módulo 4. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre movimento uniforme. Movimento uniforme é bem simples. Movimento uniforme é aquele em qual o módulo, ou melhor, o valor do vetor velocidade não muda. Quando eu digo valor, é o número da velocidade mesmo. Por exemplo, você está andando de carro a 100 km por hora, certo? Passaram-se 10 minutos, você continua a 100 km por hora. Mais um minuto a 100 km por hora. Ou seja, o tempo foi passando e o valor da velocidade permaneceu o mesmo. Isso é movimento uniforme. Simples assim. Quando eu penso em movimento uniforme, eu tenho que pensar em duas equações. Essa, V igual a ΔS sobre ΔT, que é uma equação que a gente já viu na apostila 1, então vocês já conhecem bem. E depois tem essa daqui, o sorvetinho, que é chamada de função horária de posição, ok? Posição final, posição inicial, velocidade vezes o tempo. Primeira coisa que a gente vai analisar sobre essa equação, sobre o valor do vetor velocidade em questão de ser positivo ou negativo. Cuidem para não confundir uma coisa. Velocidade negativa não significa que o objeto esteja freando, ok? A gente tem mania de achar que velocidade negativa é no processo de frenagem. Na verdade, quando você, por exemplo, freia o carro, você tem uma aceleração negativa, ok? Velocidade negativa e velocidade positiva está relacionado com o sentido do movimento. Para tentar mostrar isso de uma forma mais fácil, imagina assim, que aqui a gente tem uma estrada ou uma rodovia, certo? Aqui é a origem da rodovia, quilômetro 1, quilômetro 2 e assim sucessivamente. Se o meu objeto ele está no mesmo sentido da minha trajetória da via, ou seja, a via está crescendo para a direita e o meu objeto está indo para a direita, eu digo que o meu movimento é progressivo, porque ele está progredindo na via, e eu tenho uma velocidade com sinal positivo, maior do que zero, ok? Agora, se a minha trajetória é contrária à da rodovia, por exemplo, a rodovia continua crescendo para a direita, quilômetro 0, quilômetro 1, quilômetro 2, e o movimento é contrário, estou indo para o contrário da via, então eu tenho uma velocidade negativa, menor do que zero, e eu classifico esse movimento como retrógrado. Ok? Então, se eu vou a favor da via, eu tenho um movimento progressivo, velocidade positiva. Se eu venho no sentido contrário da via, então eu tenho uma velocidade negativa, movimento retrógrado. Vou dar um exemplo para vocês. A BR-277, que corta o nosso estado. Ela começa lá em Paranaguá e vem até Foz do Iguaçu, certo? O quilômetro 0 está lá em Paranaguá. Se eu saio de Paranaguá e vou sentido a Curitiba, eu vou sair do quilômetro 0, 1, 2, 3, 4, até Foz do Iguaçu. Estou tendo um movimento progressivo, eu estou indo no mesmo sentido da via. Agora, se eu saio de Foz do Iguaçu e vou em sentido a Paranaguá, se eu olhar os marcos quilométricos, eles vão estar diminuindo, 800, 700, 600. Então, eu estou retrocedendo, movimento retrógrado, velocidade negativa. Ok? Para entender melhor o movimento uniforme, a gente vai fazer o exercício 11, página 180, ok? Aqui. Não estava achando a folha. Um objeto realiza um movimento uniforme. Movimento uniforme é bem comum, só colocar MU, tá? Em letra maiúscula. Então vamos lá, exercício 11, página 180. Um objeto realiza um movimento uniforme e sua função horária S é igual a 27 menos 9,09 vezes T. Entre parênteses, SI, tempo internacional, então posição em metros, tempo em segundo, velocidade em metros por segundo. Aí pede A, posição inicial, B, velocidade inicial,
ser a posição no tempo igual a 2 segundos e o instante que ele passa pela origem. Vamos fazer juntos. Primeira coisa, o exercício passou a função horária aqui, certo? S igual a 27 menos 9. Tá vendo que eu coloquei a função horária logo abaixo aqui? Por que eu fiz isso? Porque a função horária ela tem uma obrigação de substituir os valores nos lugares específicos. Olha só, S, S. O primeiro termo aqui é o S0, que é a posição inicial. O segundo termo aqui, ó, é a velocidade. Negativa no caso, porque ele está voltando. Positivo ele está indo, negativo ele está voltando. Vezes o tempo. Toda vez que eu tiver uma função horária, ela vai estar com esse exemplo aqui, ó. Esse S não vai estar preenchido e esse T também não vai estar preenchido. Mas esses dois termos vão estar preenchidos e eles correspondem a essas duas grandezas aqui. Então, por exemplo, na A, ele pede a posição inicial do meu objeto. Posição inicial é a mesma que 27 metros. 27 metros. Depois, ele pede a velocidade final ou inicial do objeto. Primeira coisa, ele pode pedir velocidade final, do meio, 1/3 da viagem, do começo, tanto faz. Se o movimento é uniforme, o valor da velocidade é sempre igual. Então, se é do início, do meio e do fim, ela tem o mesmo valor. Então, a minha velocidade, menos 9. Menos 9 metros por segundo. Beleza? Depois, na C, ele pede qual vai ser a posição do meu objeto no instante é tempo, de 2 segundos. Você pega a sua função horária original, vem no lugar do T e substitui por 2. Bem fácil. Então, vai ficar 27 menos 9 vezes 2, 27 menos 18, S igual a 9 metros. Então, no instante de 2 segundos, a posição 9 metros. Na D, ele pede um instante que ele passa pela origem. Sempre que ele pedir em relação à origem é onde começa a estrada, no marco 0. Então, você vem na sua equação da função horária aqui e no lugar do S, substitui por 0. Bem fácil. Então, S ficou 0, igual a 27 menos 9T. O menos 9T eu passei para o outro lado da igualdade. E depois ficou 9T igual a 27. Passo o 9 dividindo. Então, T igual a 3 segundos. Ou seja, no tempo de T igual a 3 segundos, ele vai passar pela origem do movimento. Ok? Bem facinho o movimento uniforme. Próxima aula a gente vai continuar um pouquinho mais sobre o movimento uniforme. Beleza? Valeu, galera. Morrendo de saudade de vocês. Se cuidem.